Olá, estamos começando aqui uma série de vídeos que eu decidi fazer voltados para assuntos de autoestima, de amor próprio, de autocuidado, de relacionamento amoroso. Então, eu nomeei essa série de vídeos como Doses de Amor Próprio e vai ter aqui um vídeo por semana aí para vocês poderem pensar sobre assuntos que são importantes e que inclusive foram assuntos que vocês sugeriram que eu colocasse aqui para vocês. Então vamos lá. No assunto de hoje, no primeiro vídeo, para a gente estrear a nossa série aí de Doses de Amor Próprio, eu selecionei um tema que é muito comum no consultório e inclusive aqui nas redes sociais, né, as pessoas conversando comigo, sobre o ser boazinha demais. Então, o ser boazinha demais, ele é complicado porque muita gente sofre por ser boazinha demais. Muita gente sofre. Por quê? Abre mão dos seus sonhos, abre mão da sua saúde, abre mão daquilo que é importante para si mesmo, para tentar agradar o outro, para tentar fazer parte de algo, para tentar não ser reprovada, não ser rejeitada. E isso vai fazendo com que ao longo do tempo essa pessoa se sinta exausta, se sinta usada, se sinta cansada demais por não ter tempo para ela mesma. Então hoje eu fiz aqui um apanhado de alguns motivos dessas pessoas serem boazinhas demais. E aqui eu vou trazer esses motivos e discutir cada um deles com vocês para que a gente possa pensar o que pode ser transformado nisso, né? Se tem alguma crença aí dentro de você que possa ser, né, construída uma ideia nova, então vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. O ser boazinha demais, ele tá ligado a um ponto importante, que é um pilar para qualquer tipo de relação que você vai ter, seja de trabalho, seja de amizade, seja de amorosa, enfim. É o impor limites, tá? Muitas pessoas têm muita dificuldade de impor limites. Porque não sabem o que são limites. 2, porque não sabem como colocar limites. E 3, porque acham que vão ser más pessoas, né? Não vão ser bem vistas, caso elas sejam pessoas que se impõem, que diz não, que fala não aceito isso, etc. Então, um dos pontos que eu vejo com muita frequência também é a crença de que acreditar que um conflito, né, só vai trazer coisa ruim. Né? Então, essa crença de que conflitos são coisas ruins fazem com que as pessoas se submetam a situações que não são legais dentro das relações e que, inclusive, elas acabam se privando de ter a chance de falar sobre o que elas realmente acham sobre determinado assunto, sobre aquela situação, sobre aquilo que está ocorrendo naquela relação. E elas acabam ficando ali numa situação muito difícil porque se ferem. Então, quando a gente fala sobre conflitos, primeiro de tudo a gente precisa pensar que os conflitos eles vão fazer parte de qualquer situação, de qualquer relacionamento. Eles vão acontecer. Por quê? Nós estamos falando sobre duas pessoas, ou mais, né? Nós estamos falando sobre pessoas que são diferentes e que têm opiniões diferentes. Então, em algum momento, um conflito pode acontecer. Seja porque eu acredito de algo diferente do que o meu parceiro, seja porque eu, sei lá, não concordo com o comportamento de uma amiga. Independente do que seja, os conflitos, eles são importantes. Claro que existem diferenças entre como eu lido com esses conflitos, tá? Existem pessoas que, com o conflito, querem impor a sua opinião no outro. E isso, claro, é muito ruim, porque não abre espaço para o diálogo, tá? Então, dentro de uma situação de conflito, é importante a gente avaliar, primeiro, o que a gente realmente acha daquela situação, né? Pensar sobre o quanto isso é importante para mim e perceber se o outro está aberto a conversar com você sobre esse assunto. Infelizmente, pessoas que são boazinhas demais apresentam um medo muito grande de impor a sua opinião, né? De impor, na verdade, não, a palavra é errada. De expor, tá? Impor é quando eu quero obrigar o outro o que eu acredito. Então, se eu acredito que a parede é amarela, eu quero que o outro acredite que a parede é amarela, tá? Quando eu quero expor a minha opinião, é quando eu quero que o outro saiba que eu vejo essa parede como amarela. E que não necessariamente ele precisará concordar comigo. Mas eu preciso conseguir expor isso e ele vai ter que respeitar. E vice-versa.
tá? Então, muita gente tem medo de conflitos porque acredita que vai impor a sua opinião no outro, e não necessariamente. A sua opinião, ela precisa ser exposta e ela é uma oportunidade para que o outro conheça você. E vice-versa, né? Então, quando você compartilha os seus conhecimentos, compartilha a sua opinião com a pessoa com quem você está se relacionando, você dá essa oportunidade, você abre esse espaço para que ela te conheça melhor e você conheça melhor ela. Então, conflitos não são ruins, tudo depende da maneira como você reage a eles, e é importante você se perguntar aí, será que você está com medo dos conflitos porque às vezes esses conflitos significam desagradar a outra pessoa? Porque isso pode acontecer, né? Em algum momento você pode dar uma opinião que a outra pessoa não está afim de ouvir, não concorda com o que você fala, mas a gente precisa entender como que é essa situação toda quando a gente está se relacionando com alguém que não aceita a nossa opinião oposta. Será que essa é uma relação legal de estar? Será que essa amiga é uma boa amiga quando ela não respeita a sua opinião contrária? Será que seu namorado, ele é um namorado que exerce o respeito quando ele tenta impor a opinião dele sobre a sua? Vamos pensar. O segundo item que eu coloquei aqui, que também é uma dificuldade muito grande para quem tem esse hábito de ser boazinha demais, é o de colocar a prioridade dos outros sempre em primeiro lugar. Esse hábito ele é muito perigoso porque acaba que você entra num processo de autoabandono, né? Quando você coloca as prioridades das outras pessoas sempre em primeiro lugar, as suas sempre ficam em último, você acaba sendo consumida, a sua energia, o seu tempo, a sua disposição, para resolver os problemas dos outros, para resolver o que os outros precisam, para estar ali disponível para quando eles querem. E isso faz com que você não tenha nenhum tempinho que sobra para você. Então, presta atenção do quanto sims você está falando por aí. Se pergunta aí se você tem falado muito sim para os outros e pouco sim para você. Se pergunta sobre esse hábito, como você tem se cuidado e como você tem priorizado as coisas que são importantes para você. O próximo item da nossa lista é a sensação de estar sendo usada pelas pessoas o tempo todo, tá? Quando a gente não consegue colocar o nosso não na reta, quando a gente não consegue dizer não para as pessoas, a gente fica com raiva de quem pede alguma coisa pra gente. Porque fica, poxa, essa pessoa tá pedindo pra mim, que saco, não sei o que, você fica com raiva da pessoa. Quando na realidade, o que precisa ser feito é uma mudança de comportamento que parte de você. Se você não exerce o seu direito de dizer não, essa pessoa ela não tem como saber. Então, o sentimento de ser usada é um sinal bem importante para você dar uma investigada aí. Se a sua postura tá demonstrando para o outro que você não está gostando disso. Se a sua postura sinaliza que aquilo para você não está legal. Outro aspecto bastante comum também é o fato de perceber quando alguém está discordando da sua opinião, né? Então, sei lá, às vezes você fala alguma coisa e você percebe que o outro não concordou com você. E aí você não fica incomodado necessariamente por querer impor a sua opinião na pessoa, mas porque você fica com medo de ser rejeitada, medo de ser criticada pela sua opinião, medo da pessoa ir embora, né? Então é muito comum também, por conta desse medo, as pessoas não darem opinião para nada, né? Então você acaba, por ser boazinha demais, privando o seu direito de dar a sua opinião, de falar sobre aquilo que você acredita, de impor aquilo que é importante para você. E aí você fica nesse lugar, né, de não escolhe nada, não opina sobre nada, e isso realmente é muito prejudicial para qualquer tipo de dinâmica de relacionamento. O quinto item que eu coloquei aqui, ele tem a ver com o se esforçar demais pela felicidade dos outros, né? O que você quer dizer com isso, Marília? Eu vejo que quem é boazinha demais quer ver os outros felizes. E principalmente quando tem a ver com o próprio comportamento, né? Então, se o meu comportamento de dizer sim para ela, né? Sei lá, minha amiga quer alguma coisa minha, ou precisa de uma ajuda e tal, e eu sei que ela vai ficar feliz com esse meu comportamento, você acaba aceitando.
E aí nisso é importante a gente filtrar, porque muitas vezes esse movimento de você querer fazer os outros se sentirem bem, se sentirem felizes, isso custa também a sua felicidade. Não tem um equilíbrio. Então avalia se o quanto você tem feito pelo outro tem sido algo que oferece um equilíbrio, né? Então você também, ao mesmo tempo que você consegue fazer pelo outro, você faz por si mesma, e começar a buscar nos seus comportamentos como melhorar isso, porque muito possivelmente, se você é boazinha demais, a sua felicidade sempre está em segundo lugar. E o último item que eu não posso deixar de falar é a crença de que cuidar de si mesmo é ser egoísta, é ser uma má pessoa, né? E aí, se você tem essa crença, primeiro de tudo a gente precisa lembrar que egoísmo é diferente de amor próprio, tá? A pessoa egoísta, ela exclui o outro totalmente da sua consideração, né? Então ela não pensa sobre o quanto o que ela deseja, o que ela busca, o quanto isso vai prejudicar o outro. Não se importa, tá? A pessoa que tem amor próprio, na verdade, ela tem um filtro. Ela sabe que o outro tem necessidades, ela se importa com o outro, mas ela entende que existe um limite entre eu ceder e não ceder, o dizer sim e o dizer não. Se você não sabe fazer esse filtro, se você não sabe em que momentos você pode fazer isso, é importante você buscar conhecer melhor quais são os seus limites, tá? Porque, como eu falei no começo do vídeo, tá tudo relacionado aos limites. Se você não sabe quais são os seus limites, dificilmente você vai conseguir impor eles, tá? Então, se você tem alguma outra crença que faz você ser boazinha demais, você acredita aí que acaba atrapalhando nesse processo de colocar os seus limites, de dizer não para o outro, comenta aqui embaixo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou selecionar aí esses assuntos para também criar outros vídeos, tá bom? É isso. Beijo. Até o próximo vídeo.